Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 6 de março, uma quarta-feira de 2024, aqui em Ribeirão Preto, uma manhã nublosa, pode ser que apareça a chuva aí, 15% de possibilidade de aparecer a chuva, a umidade relativa do ar está em 85%, mas ela vai cair um pouquinho mais, porque nós teremos ainda um aumento da temperatura de 5 graus. Nós chegaremos hoje aos 31. Bem diferente do que aconteceu ontem, né? 36 graus, mas hoje vai ter uma queda aí de 5 pontos. Parece que não, mas já fica bem mais fresquinho, já é bem melhor. E isso por conta da chuva de ontem. 22 graus foi a mínima agora logo pela manhã, então já deu uma queda também na mínima. E nós estamos chegando próximos do final do verão 2023-24, né? Aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Você que não conhece, Ribeirão Preto. Nós estamos em Ribeirão Preto. Passamos daqui para poder falar com você a respeito de algumas coisas que estão acontecendo, e estão acontecendo muitas coisas. Parece que aquilo que Jesus previa, aquilo que Jesus falou que iria acontecer, e está acontecendo já. Algumas pessoas estão preocupadas com muitas coisas que estão acontecendo: fome, guerra, terremoto, pestes, vírus que não param de aparecer, que toda hora estão assolando a sociedade, gente que já está prevendo que daqui a pouco vai faltar energia, vai faltar água, vai faltar isso, vai faltar aquilo, mas isso, na realidade, Jesus já havia previsto. Nós não precisamos nos preocupar. Se você for se preocupar com isso, você perde o seu foco. Você precisa estar preparado para aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Sim, isso é verdade. Porque na maioria das vezes, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. No final dos tempos virão dias difíceis, vai ter fome, vai ter guerra, vai ter nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, e vai haver terremoto, e vai haver maremoto, e vai haver sinais nos céus e na terra, e vão haver catástrofes, problemas. É, mas isso não é o foco, sabe? E eu fico olhando para as pessoas que estão focadas nesta situação e fico preocupado. Será que elas estão se preparando para esta situação ou apenas estão alardeadas? Porque Jesus deu alguns alertas. E um versículo que eu quero colocar primeiro aqui para você, antes de colocar todo o texto do computador na tela do computador, para que você possa ver e você lê junto comigo, depois você vai poder conferir, você vai lá e confere, tá? Aquilo que eu estou falando, você vai lá e confere, porque é simples a situação. Fala assim: o meu povo está perecendo, é Deus falando, por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai ficar livre de crendices, livre de pessoas que estão querendo se aproveitar, porque Jesus disse que iriam aparecer essas pessoas no final dos tempos. E se você está focada nesta situação, ele está conseguindo roubar a sua paz, a sua alegria, ele está conseguindo roubar o seu presente, sabe? Então presta atenção nisso que está escrito aqui, ó. Está escrito lá no Evangelho de Lucas. Veja aí, ó. Lucas, no capítulo 21, versículo 11, está dizendo, Jesus está dizendo aqui, ó: haverá grandes terremotos, fome, peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Lucas, capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, fome, peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, versículo 11. É verdade que tudo isso vai acontecer. Tá aí, é verdade. Vai ter problema? Vai. Vai ter fome? Vai também. Vai ter muita dificuldade? Vai também.
é verdade. Mas já está acontecendo nesse tempo muitas coisas. Tem um pessoal aí do YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp e mais um monte de app, toque e coisa que estão só falando do caos para poder levar vantagem, né? Estão aí para poder levar vantagem. Mas presta atenção que no mesmo capítulo que fala desses problemas, dessas dificuldades, Jesus está falando, presta atenção nisso aqui, ó. Ó, vou colocar aí para você, eu vou ficar pequenininho. Tem gente que reclama que eu fico pequenininho, mas senão vocês não veem, não vai conseguir. Jesus fala de acontecimentos futuros. Presta atenção nisso. Deixa eu só ler para você, porque vai ser um texto meio longo. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência para poder entender isso daqui, tá? Mas isso aqui, o tempo é tão pouco, tão curto, em relação ao que você vai passar na eternidade, se você não olhar para isso aqui, vai ter problema. Jesus estava num bate-papo com os discípulos e alguns dos discípulos, aí é o versículo 5, começaram a falar das pedras magníficas. Olha só, o verso 5 está bem aqui, ó. Aqui, ó, onde você está vendo aí, ó. É esse aqui, ó. O verso 5 está dizendo assim: os discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Eles estavam lá em Jerusalém e estavam olhando aquele templo, aquelas coisas, aquelas pedras, aquele a suntuosidade daquele prédio, daquele templo, e olha só, e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: presta atenção nisso, Jesus falando. Não está chamando para religião, não está querendo alardear ninguém, é só para que você se prepare. Ó. Virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Ele estava falando que o templo, que eles estavam achando tão lindo, maravilhoso, terremoto pode acabar com isso aqui, pessoal. Presta atenção. É muito bonito, é muito lindo, muito forte, muito bacana, mas olha, presta atenção nisso aqui. Isso tudo pode ir para o chão. Então presta atenção. Virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas e não restará pedra sobre pedra. Aí no 7, olha só. Então, presta atenção aqui, ó. Então, eles perguntaram: mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Aí Jesus vem no 8 e fala assim: e ele respondeu: não deixem que ninguém os engane. Ó, o 8 lá na outra versão que está do lado de cá, ó, essa outra versão aqui, ó. Tá vendo aí essa outra versão? Não sei se você está conseguindo ver aí, ó. Tem duas versões. Eu coloquei duas versões aqui. E ele respondeu: não deixe que ninguém engane vocês, porque virão muitos dizendo que são o Messias e que chegou a hora, mas não vão atrás dele. Gente, para com esse negócio de TikTok, né? Esse tal de TikTok já deu, né? Ou não? Parece que o pastor TikTok aí, tem um pastor amigo meu que fala que é o pastor Google. Pastor Google, pastor TikTok, só fala aquilo que vocês, que a pessoa gosta de ouvir, né? Então, larga a mão de ficar andando atrás de TikTok. Larga a mão de ficar andando atrás de Facebook. Vai para a palavra, vai ler a Bíblia. Porque tecnologia está tendo, né? Você não vai poder reclamar de que você não tinha uma Bíblia. Hoje você entra aí e olha, eu estou com a tela do computador aberta aí com duas versões diferentes. Quando anteriormente a gente precisava ir pegar concordância bíblica, dicionário bíblico, um monte de relações, um monte de versões de Bíblias para que a gente pudesse fazer alguma coisa. Hoje está tudo aí, ó, pronto. É só ler. Presta atenção que a falta de conhecimento nesse tempo está levando muitas pessoas a ficarem meia pinel, tá? E muitos de vocês estão aí, né? Estão aí querendo justificativas porque está acontecendo isso, aquilo, tem guerra, tem fome, tem peste, tem problema, tem dificuldade, tem tudo. Está acontecendo terremoto, está acontecendo maremoto, está acontecendo tsunami, está acontecendo vulcão e está tudo muito bagunçado e parece que a fome está aumentando na Terra. Presta atenção.
Jesus respondeu para eles assim, ó, a mesma dúvida que vocês estão tendo hoje, os discípulos tiveram lá atrás, tá? Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e afirmando, chegou a hora. Tá cheio de gente aí dizendo que chegou a hora. E a hora está se aproximando, mas ainda não chegou. Mas não acreditem neles. Lê a palavra. Leia a palavra. Não precisa ficar, ai, porque tá falando que é para poder vender tudo e entregar para eles. Aproveitadores, malandros, safados, tá? Gente que é charlatão. É, charlatanismo é crime. Presta atenção aqui, ó. 9, o versículo 9. E quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, lá na outra versão está dizendo assim, ó, e quando ouvirem falar no começo, presta atenção, no começo de guerras e revoluções, não tenham medo. É certo que devem vir as guerras, mas o fim não será logo em seguida. Não vai ser o fim ainda, olha lá. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. Tem gente, ai, vai faltar comida, ai, vai faltar energia, ai, vai faltar água, vou estocar pilha. Até quando? Até quando você vai conseguir colocar comida dentro da sua casa, ou você vai ficar do lado de fora e guardar comida para o lado de dentro? Se muita gente ficar sabendo que você está cheio de comida, eles vão lá para te saquear. É. Então presta atenção aqui nisso daqui, ó. Não precisa ficar com alarde. O mesmo Deus que te trouxe até aqui em 2024 é aquele que vai suprir e vai guardar a sua vida em conformidade com aquilo que é necessário. E Jesus continuou no versículo 10 aí. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Você tem visto isso? É o versículo 10. É esse aqui, ó. Esse versículo aqui, ó. Esse continuou. Tá vendo aí, ó? No 10 também. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos. É o versículo. Agora já o 11 é aquele que eu li lá no começo, ó. E haverá grandes terremotos, fome e epidemias de doenças em muitas terras, e coisas terríveis acontecerão. Tá aqui, ó. É, coisas terríveis, com grandes sinais acontecendo no céu. Tá vendo isso daí? Veja aqui o 12, ó. Porém, antes de tudo isso, haverá um tempo de tremenda perseguição. O problema é que antes de tudo isso aqui, vai ter uma perseguição, e já está havendo perseguição. Gente que falava, ai, o Brasil é um país pacífico, um país não sei o quê. Já não está tendo problemas? Já não está tendo dificuldades? Ou você não tem notado isso, não tem visto? Ou não quer ver? Só fica pensando, ai, vou estocar pilha, vou estocar bateria, vou estocar não sei o quê, porque eu não quero ficar no escuro. Ah, porque... Pessoal, de nada isso vai adiantar se você não estiver firmado na palavra. É, você pode até ter comida para poder aguentar mais alguns dias. Mas e aí? Veja o que é que está falando aqui, ó. O versículo 12. Porém, antes de tudo isso, haverá um tempo de tremenda perseguição, e por causa do meu nome, não é por causa de outra coisa, não, é por causa do nome de Jesus, vocês serão arrastados para os templos e prisões, levados diante de reis, levados diante dos STFs da vida. É, vocês vão ser perseguidos pelos governadores, pelos presidentes. Porém, como resultado, o Messias será grandemente conhecido e respeitado. E não estou falando de política. O Messias que eu estou falando aqui é de Jesus, tá? Presta atenção. Portanto, não se preocupem com a maneira de responder às acusações contra vocês, porque eu lhes darei palavras adequadas e uma tal sabedoria que nenhum dos seus inimigos será capaz de responder, até aqueles que são mais chegados a vocês, seu pai, sua mãe, seus irmãos, parentes, olha aqui, ó. Amigos trairão vocês, mandando-os prender, e alguns de vocês serão mortos. Uau! Pior do que acabar a energia, pior do que acabar a bateria aí, pior do que acabar a comida, nós vamos ser presos e vamos ser mortos. Ou alguns serão presos e mortos. E todo mundo odiará vocês
porque vocês são meus e são chamados pelo meu nome. Hoje já acontece em algumas manifestações aí, nós somos chamados de legalistas, radicais, vocês que atropelam a, a melhora da sociedade, vocês que estão aí querendo levar vantagem em tudo. Eu não tiro a razão de algumas pessoas de dizerem isso. Mas existem algumas situações aí que não são verdadeiras. Presta atenção aqui, ó. Todo mundo odiará vocês. Porém, não se perderá nenhum fio de cabelo das vossas cabeças. E se vocês ficarem firmes, olha aqui o que está dizendo o 19. É pela perseverança que obterão a vida. O outro aqui, na outra versão, está dizendo assim, ó. E se vocês ficarem firmes, ganharão as suas almas. Mas quando vocês virem que Jerusalém está cercada de exércitos, então saberão que chegou o tempo da destruição dela. Presta atenção, nessa época, olha aqui, isso aqui é importante. Nessa época, o povo da Judéia deve fugir para os montes, os que estiverem na cidade devem fugir dela. No versículo 21 aqui, quem estiver na cidade saia, quem estiver no campo não volte para a cidade. Aí, tudo isso que vai acontecer, ele fala assim, ó, então haverá acontecimento, o versículo 25 aqui, ó, depois vocês leem todo esse capítulo 21 aí, do Evangelho de Lucas, você que está com tempo aí em cima da cama aí, você que está na cadeira de roda, que está com tempão, né? Não, mas já está com 16, quase 17, eu preciso terminar. Então presta atenção aqui, ó. Então haverá acontecimentos estranhos, presta atenção, nos céus, e sinais e coisas esquisitas no sol, na lua, nas estrelas. Aqui embaixo, na terra, as nações estarão em desordem, apavoradas com o barulho terrível dos mares, de tudo que está acontecendo. Muitas pessoas desmaiarão por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a terra, porque até a firmeza dos próprios céus será abalada. Então os povos da terra verão o Messias vindo, olha lá, do céu e chegando em uma nuvem com poder e grande glória. Olha o 28, o que está falando aqui, ó. Presta atenção. Portanto, quando estas coisas começarem a acontecer, o que é para fazer? Compra, estoca, compra bastante pilha, né? Compra bastante carne, comida, estoca na sua casa. É isso que ele está falando? No versículo 28 do capítulo 21 de Lucas, é isso que ele está falando? Presta atenção aqui. Portanto, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça com ânimo, pois a salvação de vocês está próxima. Olha aqui, ó. Portanto, estou falando desse agora, ó. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Não precisa ficar preocupado. O Deus da nossa salvação continuará cuidando de cada um de nós. Mas veja, e eu vou encerrar aqui, ó, com o versículo 34. Ó, tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras. Tá aqui, ó. Com farras e bebedeiras, nem com as preocupações da vida. Presta atenção, as preocupações da vida precisam ser tomado cuidado com elas. Não deixem que esse dia os pegue desprevenido. Vai ter gente tão preocupada em comprar comida, comprar bateria, comprar não sei o quê, porque vai faltar, porque eu tenho que estocar, porque eu tenho que fazer, que vai esquecer de se preparar para a chegada daquele que vem nas nuvens para nos arrebatar. Presta atenção no versículo 36 e eu encerro. Então, estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Essa é para cada um de nós. Você que está aí
preocupado com tudo que está acontecendo. O fim está chegando. A vinda de Jesus está se aproximando a cada dia. Se ele voltar hoje, você está preparado? Se ele voltar nesse momento, você está preparado? Se alguém disser, Jesus está nos ares, você vai escutar, você vai ver. E ele está voltando, olha lá ele, está chegando. E ele veio buscar aqueles que são seus. Você sobe? Onde vai passar a eternidade a sua alma? Porque esse corpo vai ser transformado. Já não existirá mais. E aí, nós estaremos com o Senhor nos ares. E nós teremos um corpo glorificado. Se já estivermos mortos, nós ressuscitaremos primeiro. Aqueles que estiverem vivos vão ser transformados. Não passarão pela morte física. Vão ser transformados e levados ao encontro de Jesus nos ares. Simples assim. Por isso, não se deixe enganar por esses que aí estão e que você está dizendo e colocando todo mundo no mesmo balaio. Eu não me encaixo nas configurações que vocês falaram, que algumas pessoas estão fazendo aí. Para mim, pode falar. Eu não faço o que está acontecendo, o que estão falando, então estou tranquilo. Mas eu queria colocar para você assim: e se você for surpreendido ainda nesta manhã com a volta de Jesus? Ou se formos surpreendidos com a volta de Jesus, onde vamos passar a eternidade? Terremotos, fomes, pestes, nação contra nação, reino contra reino, isso tudo está acontecendo. E aí, onde estamos, aonde estaremos, onde passaremos a eternidade? É essa a situação, tá bom? Vamos orar e daqui a pouco você deve receber algumas visitas aí, né? E essas visitas podem ser que venham falar de situações que não são reais, tá? A primeira, presta atenção, a primeira visita ou a segunda, pode ser que venha dizer para você que existe uma outra oportunidade. Não existe. Não existe, tá bom? Não existe purgatório e não existe, presta atenção, não existe reencarnação. Um homem vai morrer uma só vez e depois vai enfrentar o juízo, tá? Não vai ter na eternidade um lugar onde você vai purgar, que é o purgatório, e quando você ficar bem, ficar bom, você vai ser salvo. Não tem, não confie nisso. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida enquanto estiver respirando. Você que está me ouvindo aí, ainda não aceitou a Jesus? Precisa aceitar. Ah, mas como é que eu faço? Faça uma oração. A Bíblia fala que aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e no seu coração, ó, se contou a boca, você confessa, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Tranquilo? Deu para entender? Se deu para entender, então eu fico mais feliz. Tá bom? E se você quiser orar, fazer essa oração, creio que todos que estão... Ah, tem 11. Tem 11 novos aí. Se você ainda não fez a oração de renúncia, se você ainda não fez a oração de aceitação, você pode fazer comigo agora. Eu vou orar e você, no momento em que eu estiver falando de pessoas que estão aceitando a Jesus Cristo, você pode falar com ele. Pedir perdão dos seus pecados e mudar de vida e dizer para ele que você quer se tornar um filho querido. E ele vai te dar esse poder, que é um poder, sabe? Não é igual o poder desses homens e mulheres que estarão concorrendo a cargos eletivos se Jesus não voltar em outubro, né? Não, não é igual. É muito melhor. É muito melhor ser cidadão dos céus do que ser eleito a qualquer cargo público aqui nessa terra. Isso, muito melhor. Então, eu quero convidar você a aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Dizer para ele,
andei longe, fiz coisas erradas e estou arrependido e gostaria e quero que o Senhor me aceite como filho e filha querida. Vamos orar? E se você está com algum problema, alguma dificuldade, alguma necessidade, creio que muitos de vocês, ou mais de 80%, estão no ambiente hospitalar, né? Então, ore aí. Se você está numa UPA, se você está deitado em uma cama de hospital, se você está deitado em um leito ou uma enfermaria de algum grande hospital, onde quer que você esteja, você pode falar com ele. Ele está de ouvidos e olhos bem atentos a tudo aquilo que você está passando. Pode falar com ele. Mesmo que você não sinta que está em condições. Eu creio que não existe ninguém em condições de falar assim, eu estou bem o suficiente para falar com Deus. Não tem não, tá? Nós fazemos porque pela graça, pela misericórdia que foi renovada hoje pela manhã, é que nós somos salvos. E aí, você e eu temos acesso através de Jesus Cristo à presença de Deus. Nada do que a gente pode fazer aqui nessa terra nos qualificaria, nos capacitaria a falar com Ele cara a cara, assim como nós vamos falar agora. E Ele está aí pertinho de você. O Espírito Santo de Deus está aí pertinho de você e você pode falar com Ele e Ele vai falar com você no seu coração e você vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Existem muitas pessoas por aí dizendo que coisas ruins vão acontecer, mas a Bíblia já fala. Vão acontecer coisas terríveis, que nós ficaríamos atordoados com as nossas vidas, com aquilo que poderíamos fazer, mas presta atenção. É bom que você leia o capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, tá? Capítulo 21. Leia ele inteiro, vai devagarinho, vai lendo, vendo o que é, porque aí você vai ver as armadilhas que esses homens vão querer fazer para poder tirar a sua atenção, tirar o seu foco. Esse dia virá sobre todos da terra. Todos aqueles que estão vivendo na terra. Se você for pegar aí o versículo 29, não, os 35, você vai ver que lá ele está falando, ó, virão como uma armadilha esse dia acontecerá. Não deixe que esse dia vos pegue despreparados. Vai ter muita gente despreparada, muita gente correndo para poder arrumar algumas coisas, querendo fazer festas, fazendo, e aí muito parecido com a situação de Noé, né? Todo mundo lá casando, dando-se em casamento, nas festas, nas bebedeiras, nas orgias, e ai, olha, Noé estava 100 anos pregando e dizendo, olha, vai chover, vai encher a terra. Aceitem a Jesus Cristo aí, aceitem a salvação que está aí. Vai encher, vai ter problema. Noé, naquele tempo, estava dizendo para eles que a terra ia ser inundada. E ninguém, ou poucos, acreditaram nele. Só ele e a sua família. Deus quer salvar a sua vida. Por isso, fale com ele nesse momento, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento pela Isabela, oramos pelo Yuri, oramos pela Célia. Muitos de nós aqui nesta live não conhecem nenhuma dessas pessoas. Elas não são conhecidas de muitas pessoas. Mas o Senhor é aquele que conhece e sabe muito bem onde estão nesse momento. Juntamente com as suas famílias, nós oramos para que o Senhor dê graça, de saúde, de paz, de prosperidade, mas dê sabedoria, lucidez para aqueles que estão precisando para tomar as suas decisões e que as suas decisões sejam em conformidade com a tua palavra e que não venham pegar
ou ser pegas de surpresa. Oramos pela Célia, que está deitada em um leito sem nenhuma reação. O Senhor é aquele que cuida e tem cuidado dela. Pela sua família, pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Flaviane e as crianças. Oramos porque o Senhor tem cuidado do Dum, do Emerson, da sua mãe, a Dona Maria José. Oramos por todos aqueles que nesse momento estão em dificuldades sobre a terra. Oramos pela avó Hilda, oramos pela Dona Luzinete, pela Tereza, a avó Tereza. Oramos pela Selminha, pelo Geninho. Nós oramos por todos aqueles que nesse momento estão em dificuldades. Muitas pessoas estão nos hospitais, internados, outros estão aguardando resultados de exame, alguns estão com alguma doença, outros estão precisando ter um pouco de lucidez e sabedoria para fazer a limpeza do quintal da sua casa, para que possam ser livres dessa dengue. Deus, em nome de Jesus, repreende essa peste, repreende esse mal, mas dá sabedoria para esses homens e mulheres para que façam a limpeza necessária nas suas casas, nos seus terrenos, nos seus empreendimentos, para que não tenham esse mosquito dentro de suas casas. Nós oramos para que o Senhor cuide de cada um de nós, ou continue cuidando de cada um de nós, nesse tempo de 2024. Aqueles que estão nesse momento desesperados ou desesperançados, correndo de um lado para outro para aumentar o seu estoque, para que possam ter energia se faltar a energia, para que possam ter água se faltar água, para que possam ter alimento se houver a falta de alimento. O Senhor dê graça a essas pessoas, para que o foco delas esteja colocado no Senhor e na volta, na vinda do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus que aqueles que estão encarcerados nesse momento possam ser libertados rapidamente se estiverem presos inocentemente. Aqueles que estão presos porque estão cumprindo as suas penas, que usem esse tempo para que possam ter momentos de lucidez, para que possam refletir sobre aquilo que fizeram, para que não voltem a cometer os delitos e os crimes que cometeram. Oramos por aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Oramos por aqueles que estão deitados no leito de um hospital, numa UPA, uma UBDS, num posto de saúde, numa UAI. Você que está aí sentado numa cadeira de rodas, você que está tolhido o seu direito de se movimentar por conta de uma doença, por conta de uma enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus toda ação dessa enfermidade na sua vida e dizemos que haja saúde sobre a sua vida, que haja paz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e nas suas cicatrizes, nas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, nós cremos, Deus, que o Senhor pode fazer o melhor na vida dessas pessoas, de todos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão empregados, aqueles que são empregadores, que o Senhor dê sabedoria a todos e abra uma porta de emprego para aqueles que estão em busca de uma oportunidade. Aqueles que nesse momento estão andando, perambulando pelas ruas das cidades, principalmente aqui de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, que eles possam ter momentos de lucidez para que possam decidir servir ao Senhor do que servir às drogas, à bebedeira, que possam voltar para suas famílias e reencontrar o sentido real da vida, que é servir ao Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, que cuide de todos aqueles que estão depressivos, aqueles que estão estressados, aqueles que nesse momento não têm capacidade ou estão tolhidos da capacidade de pensar, de responder sabiamente a todas as dificuldades dessa vida. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles, dando-lhe sabedoria para que o Senhor possa encontrar cada um de nós preparados no dia da sua vinda. Aqueles que estão orando nesse momento, pedindo para que sejam aceitos como filhas e filhos queridos, que o Senhor os aceite e que neste momento o seu nome possa ser escrito no livro da vida, perdoando os seus pecados, dando alegria, dando paz no coração de cada uma dessas pessoas. De tudo que nós falamos aqui, nós te pedimos em nome de Jesus, que converta os corações dessas pessoas. Não há uma religião ou uma denominação, não.
mas que sejam convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo e que possam ter sabedoria suficiente para se manter nele e para fazer o melhor sobre as suas vidas. É a minha oração. É a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Uma quarta-feira abençoada. Que vocês tenham, nesta quarta-feira, a convicção de que Deus é quem está cuidando de cada um de nós e Ele não vai deixar de cuidar. Ele continuará cuidando de mim e de você, tá bom? Um grande abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Fui.